Muito bem, querido, querida, é uma oportunidade feliz para mim estar nesta manhã trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração, que primeiramente alcançou o meu, mas quero compartilhar com você, de modo que também possamos juntos sermos alcançados pela palavra de Deus. E neste dia 19 de outubro, que é um dia que tem uma comemoração muito especial, vou pedir que seja projetado o primeiro slide. Dia 19 de outubro é o dia do profissional de TI. Eu queria pedir a irmãos e irmãs, porventura aqui presentes, que militam nesta área, para se colocarem de pé. Quantos aqui trabalham com a tecnologia da informação? Por gentileza, se coloquem de pé. É uma honra para nós termos vocês aqui de diferentes faixas etárias, mas igualmente detentores de um conhecimento que não é, no consenso geral, de bastante conhecimento, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Fique de pé, apenas um instantinho, queremos apresentar a você também, de modo especial e particular, esta homenagem, no Dia Nacional, todo o território brasileiro, o Dia do Profissional de TI, e isso tem a ver com a informática, claro. Então, parabéns, programadores, analistas de sistemas e administradores. É o segundo slide. Essa comemoração feita no nosso país tem o objetivo de reconhecer, de valorizar a circunstância dos profissionais de TI neste tempo que vivemos, tanto no desenvolvimento da sociedade brasileira quanto em nossa economia. Vocês desempenham uma variedade de funções em nosso meio, que vão dos desenvolvimento de softwares, passando pelas redes, pela questão da segurança e chegando até mesmo à área do suporte técnico. Portanto, vocês devem estar acostumados com esse tipo de demanda, não é? Arruma meu computador, apaguei sem querer, minha impressora parou, é urgente. Cadê o carinha da TI? Vem aqui rapidinho, pois o caso é urgente, o sistema não entra. Configura o meu celular para o e-mail, ou o e-mail para o celular, preciso de um backup. Ou seja, são expressões que vocês já estão acostumados a ouvir de nós, simples mortais, mas nós queremos agradecer a vocês que estão sempre prontos a nos socorrer em nossos apuros. Eu sei que vocês gostam, apreciam a palavra de Deus, tem até uma divisa bíblica, não é? Sem mim nada podeis fazer. Então que, como igreja, como sociedade, nós agradecemos a vocês, parabéns, uma salva de palmas para esses irmãos e irmãs, Deus abençoe, queiram assentar-se. Muito obrigado, querido, querida, que Deus continue abençoando o seu saber e o seu agir profissional como TI. Eu quero aproveitar o mês de outubro, que já está quase findando. No dia 1º, quando começamos, foi numa quarta-feira à noite, nós tivemos a oportunidade de apresentar a etapa 2025 do projeto Jardim Regado, e vários irmãos e irmãs foram homenageados naquela oportunidade. Há alguns que eu preciso ainda fazer chegar às mãos uma lembrancinha. Então, a irmã Eugênia, por favor, me procure depois do culto. Irmão Carlos Augusto, me procure depois do culto. Até o irmão Fernando do trompete, por favor, me procure depois do culto, porque eu preciso entregar uma lembrancinha que ficou lá do começo do mês, mas o mês ainda não acabou. Portanto, hoje, dia 19 de outubro pela manhã, tendo a oportunidade de pregar, eu quero ainda falar sobre TI. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Eu vou falar sobre o profissional de TI, onde TI significa terceira idade. Uma vez eu estava apresentando a estrutura da igreja para um colega de ministério em outra igreja, e ele foi vendo Ministério de Família, Ministério de Jovens e Adolescentes, e ele viu a sigla, pastor, MTI, e ele falou: mas que legal, a sua igreja já tem até um Ministério de Tecnologia da Informação. E eu tive que desapontá-lo, dizendo assim: não, querido, esse TI aqui é terceira idade, é um ministério de terceira idade. Mas eu quero pensar com você justamente sobre essa condição
ímpar da vida humana, que é atravessar 6 décadas e a partir de então ser recepcionado pelo Ministério da Terceira Idade, aqui em Mata da Praia, no mês de dezembro, 3º sábado. Você já está convidada, dia 20 de dezembro, vamos receber 26 novos calouros, chegando ao Ministério da Terceira Idade. Irmãos e irmãs que neste ano de 2025 atingem a marca inesquecível dos 60 anos. Vai ser uma bênção, irmãos. O ministério vai estar em festa. Estamos preparando o trote para esses novos calouros, porque eles serão recebidos com muita emoção, com bastante brilho e entusiasmo. Só não digam, é segredo, que entre eles estará o pastor Marcelo, mas mantenham o segredo. Se vazar, foram os irmãos, não fui eu. Josué capítulo 1, verso de 1 a 9, assim lemos na palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou por dar ou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra que, entregue e escrita há milhares de anos, ainda hoje nos alcança e nos ensina e nos abençoa. Obrigado pelo que lemos e ouvimos. Que agora o teu Espírito complete em nossos corações aquilo para o qual o Senhor a enviou. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué era de TI. Ele saiu do Egito com mais de 20 anos, portanto fazia parte daqueles homens que estavam aptos para enfrentar um obstáculo, uma adversidade. A Bíblia fala que esse grupo estava preparado para as batalhas. Então Josué, que passou 40 anos no deserto, assim como Caleb, seu companheiro de espionagem, quando chega às margens do rio Jordão, ali pelo lado leste, o lado da Jordânia, para atravessar o rio e entrar em Canaã, já era TI, já era da terceira idade. Se fosse aqui, seria uma ovelhinha do pastor Almir. Josué estava diante de um dilema, e esse dilema não era só o rio. O rio era um obstáculo, o rio era uma barreira. Como atravessar um rio sem ponte? Como atravessar um rio sem um túnel submarino? Como atravessar um rio sem algum outro recurso tecnológico do nosso tempo? Josué tinha ainda um outro dilema. Aquele povo, aquela multidão que ele conduzia, havia perdido uma geração.
a geração incrédula, a geração que duvidou do poder de Deus para introduzi-la em Canaã, por isso mesmo morreu no deserto. As criancinhas, ou os jovens e adolescentes, a turma do pastor Marcílio, que deixou o Egito, cresceu no deserto, amadureceu naqueles 40 anos. E como será que Josué, agora um idoso, vai conseguir se conectar, vai conseguir se fazer entender e conduzir aqueles que eram todos, com exceção de Calebe, todos mais jovens do que ele? Diante dessa circunstância, ainda agravada pelo fato de que Moisés havia morrido, fora sepultado pelo Senhor no alto do monte Nebo, mas ele agora é o seu sucessor, ele agora recebeu o bastão e cabe a ele atravessar o rio, cabe a ele introduzir o povo na terra, mas uma terra que está ocupada, uma terra que, como ele visitara como espia 40 anos atrás, fortificada com carros de guerra, com gigantes fortemente armados, era um dilema. A Bíblia não fala, talvez pudéssemos imaginar que Josué, por alguns instantes, possa ter pensado assim: nós saímos do Egito, toda essa região da Jordânia atual, nós conquistamos, nós vencemos. Inclusive, Moisés autorizou que 2,5 tribos possam se instalar aqui, deste lado. Será que não deveríamos todos ficar deste lado e não ter que guerrear mais, não ter que enfrentar mais obstáculos, não termos mais tribulações e sofrimentos e perspectivas de guerras para conquistar a terra de Canaã? Felizmente a Bíblia nem toca nesta possibilidade, nem de longe procura nos apresentar que isso tenha, por alguns instantes sequer, passado pela mente de Josué. Mas a Bíblia nos fala, e o texto que acabamos de ler nos dá conta de que Deus se aproxima de Josué para animá-lo, para encorajá-lo, para dizer: Josué, mesmo você sendo de TI, você aguenta, eu ainda tenho muita coisa para fazer através da sua vida. Quando nós, como costumamos fazer, alguns, ao lerem livros, querem logo ver na última página como é que termina a história, lá no final do livro, somos informados que Josué viveu até os 110 anos. Ele não sabia disso, mas o Senhor ainda tinha 5 décadas pela frente, conduzindo a sua vida. Também aprendemos, lendo o final do livro, que durante todo o tempo de vida de Josué como líder, depois de Moisés, o povo de Israel obedeceu ao Senhor, seguiu os ensinamentos de Deus. E mais do que isso, a Bíblia também afirma que não só durante o tempo de vida de Josué, mas depois que ele morreu, todos aqueles e aquelas que conviveram com esse líder, serviram ao Senhor, continuaram servindo a Deus. Portanto, é uma história linda de um grande líder que nesse momento, no início do seu livro, é, de uma certa forma, afinado por Deus. Deus já havia preparado durante 40 anos, servindo a liderança de Moisés, agora ele é o líder, e Deus ajusta, aperta determinados parafusos, para que justamente Josué fosse, como foi, uma grande bênção para os seus contemporâneos, para o povo de Israel em suas 12 tribos. Josué saiu do Egito com mais de 60 anos. Ele era, sim, descendente dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Lemos na palavra de Deus que também ele era descendente de José, um dos filhos de Jacó, uma das mais lindas histórias do Antigo Testamento. Ele tinha um pai chamado Num, era filho de Num, foi o sucessor de Moisés, conforme lemos aqui na palavra de Deus, ou seja, ele era um legítimo TI. E Deus o capacitou para que ele fosse não apenas motivado, mas para que ele fosse um instrumento de motivação. Aquela geração toda que vinha atrás, olhando para Josué, se inspirava. Se ele aguenta,
nós aguentamos. Se ele que já está de cabeça branca vai na frente, nós conseguimos acompanhar. Se ele vai atravessar o rio, nós vamos atravessar também. Se ele for para a batalha, vamos com ele. Josué estava nessa condição de líder, porque Deus o colocara e orientara a Moisés que o deixasse nomeado como seu sucessor. Foi Deus quem instruiu Josué acerca das características aqui lidas, especialmente com relação a ser forte e corajoso. Querido irmão, querida irmã, a coragem, a força não devem ser deixadas de lado, abandonadas à beira do caminho. Nós precisamos delas e elas se encontram no Senhor. Portanto, você que é um adolescente, um jovem, não desanime. Ainda que o Enem apresente as suas dificuldades, ainda que as entrevistas, os estágios, os primeiros empregos se caracterizem pelos seus desafios, você também irá vencer, você também irá conquistar. Deus instruiu Josué a ser forte e corajoso para ser então um profissional na terceira idade. O texto que lemos fala da importância da força e da coragem, também fala da importância da fé diante desses desafios e enfatiza que é a presença de Deus que nos capacita. Não é a nossa própria força, não é a nossa própria sabedoria adquirida ao longo de anos nos bancos escolares, não são os nossos diplomas de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que vão nos dar condições, porque essas são condições humanas. Estamos falando das condições divinas. É no Senhor que eu e você encontramos ânimo, força, coragem e fé para a parte principal, que é sermos motivados a obedecer, a perseverar, e ao mesmo tempo sermos motivadores. Quando os nossos meninos e meninas olham para nós, eles veem que é possível, eles acreditam que é possível, e eles tomam a decisão de caminhar de igual modo, porque também querem viver o que esta geração 60 a mais já está vivendo. Força e coragem não significa ausência de medo, não. O medo é uma criação de Deus para a espécie humana, que dá juízo, que nos mantém vivos. Mas o medo em medida exagerada pode nos paralisar. Corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que não se deixa paralisar pelo medo. É aquele que age apesar do medo. Eu e você precisamos perseverar mesmo diante dos desafios da vida moderna. No mês de julho, o mês da terceira idade aqui em Mata da Praia, tivemos um congresso e o tema, você se lembra, foi Deus é. E naquela oportunidade pudemos recordar que de fato Deus não apenas disse que é, mas Ele prova que é. Ele é tudo em todos, diz a palavra de Deus. O seu Espírito é o que opera em nós, tanto o querer quanto o fazer. É Deus quem nos dá a disposição, a vontade, o querer. E é Ele quem torna isso possível, que nos capacita a aprender, que nos capacita a adquirir condições para exercer esse conhecimento de forma prática e abençoadora. A contribuirmos para que a sociedade onde vivemos possa ser mais equânime, possa ser mais justa, onde todos possam ter um mínimo de dignidade na sua existência humana. Por isso, querido, querida, é em Deus que eu e você precisamos, de fato, nos fortalecer. O melhor de tudo é que Deus está conosco. A sua presença é constante. O seu poder e a sua misericórdia não ficaram restritos às páginas do Antigo Testamento. Se manifestam ainda hoje. Milagres ainda acontecem. Basta que nos aproximemos de Deus, que nos acheguemos a Ele,
para que possamos perceber o seu agir, testemunhar os seus feitos poderosos e anunciarmos os seus milagres. Deus fez uma promessa a Josué: Josué, eu vou estar com você por onde você andar. Pode atravessar o rio, pode enfrentar as batalhas que te aguardam do outro lado, seja no norte, seja no sul, 2 grandes campanhas de conquista que foram feitas conforme o livro nos mostra. É essa presença constante de Deus que fez com que Josué confiasse. E confiadamente ele foi. Ele lutou e venceu, ele combateu e conquistou. Querido, querida, se Deus estiver com você, você já é maioria. Aliás, essa é uma expressão, não é? Justamente feita por John Knox. Ele disse, como você pode ver aqui no próximo slide. Onde está o pessoal de TI? Ah, sim. Um homem com Deus está sempre em maioria. John Knox falou isso e ficou registrado como sendo de sua autoria. Querido, querida, já se passaram séculos, mas eu e você com Deus seremos sempre maioria. Glória a Deus. Não há obstáculo intransponível para o Senhor. Josué, que estava ali assumindo a liderança daquele grande povo, depois que Moisés havia passado o bastão para ele, estava pronto para conduzir este povo à terra de Canaã. Talvez ele mesmo, Josué, não se sentisse assim, o que é muito comum ainda hoje, o que é muito comum no próprio texto bíblico. Deus chamou Abraão já com 75 anos. Deus chamou Moisés do alto daquela montanha onde a sarça ardia sem se consumir, quando ele já tinha 80. Josué foi chamado acima dos 60, portanto, pense, não é à toa que esses registros estão contidos na palavra de Deus, não para justificar aí qualquer atitude de etarismo dos nossos dias, mas para mostrar que mesmo no cenário eclesiástico, assim como no cenário secular, homens e mulheres podem sim contribuir, podem sim acrescentar, podem sim liderar, podem sim abençoar, além dos seus muitos anos já concedidos pelo Senhor. Josué foi encorajado por Deus a cumprir a missão. Estava tudo pronto. O povo já tinha se desgarrado daquela geração anterior. Os pequeninos agora já eram adultos, de meia idade, estavam com uma nova liderança. Jovem Josué, sexagenário, de TI, estava ali para conduzi-los, e eles iriam para as batalhas da terra de Canaã. E conquistaram, e venceram, e se estabeleceram. Eu quero apresentar, ainda de uma forma conclusiva, 3 aspectos que esse pequeno texto, esse pequeno trecho, nos chama a atenção na liderança de Josué, porque esperamos em Deus que todos aqui sejam líderes da parte do Senhor para o mundo que nos rodeia. O primeiro é justamente a questão de como encarar os desafios. Os desafios existem, eles vão surgir na sua vida mais dia, menos dia, ou quem sabe você já os está enfrentando. O que fazer diante de um rio para ser atravessado? O que fazer diante de uma terra a ser conquistada? O que fazer diante de uma multidão de milhares, quiçá milhões de pessoas sob a sua liderança? Ao se deparar com desafios, precisamos nos lembrar que a promessa de Deus feita a Josué também vale para nós, ou seja, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. As suas últimas palavras registradas por Mateus no seu evangelho. Essa promessa tem que ser agarrada com unhas e dentes. Não pode ser abandonada ao longo do percurso. Não pode ser considerada, como em muitos casos hoje em dia, como se fosse uma fake news. Jesus não estava em campanha,
Jesus não estava pedindo voto, ele estava voltando para o céu, para se assentar à destra de Deus, onde intercede por nós. E sem que fosse pedido, ele prometeu: eu estarei com vocês. Eis que eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Portanto, querido, querida, qualquer que seja o seu desafio, de hoje ou de amanhã, porque creio que o de ontem você já venceu, amém? De hoje ou de amanhã você vai vencer também, não porque você seja melhor, não porque você seja mais merecedor, não porque você esteja mais preparado do ponto de vista humano, não. Você vai vencer porque ao seu lado estará aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele garante a vitória. Uma segunda questão que eu quero destacar é a questão da fé. Jesus, para não criar uma dificuldade para mim e para você, disse que a fé, ainda que pequenina como um grão de mostarda, é suficiente, porque nas mãos dele remove montanhas. Você só precisa ter um pouquinho de fé, só um pouquinho, mas esse pouquinho nas mãos de Jesus é uma arma imbatível. Nas mãos do Senhor, esse ingrediente do seu coração, um tantinho de fé, será suficiente para que você veja proezas, até mesmo para que através de você Deus faça prodígios. Portanto, querido, querida, não deixe faltar no seu coração um pouquinho de fé. Uma vez Jesus tratava com um homem cujo filho estava enfermo e ele desejava a cura, e ele disse para Jesus que acabara de chegar a notícia da morte, e Jesus disse: não se preocupe, tenha fé. E ele disse para Jesus: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu não encontro na Bíblia um personagem mais parecido comigo, talvez com você, porque a nossa fé, ela dura um tempinho quando nós presenciamos os feitos do Senhor, mas parece que na próxima página já sumiu, já evaporou, já se dissipou. E eu e você precisamos pedir ao Senhor: Senhor, ajude a nossa incredulidade, dá-nos um pouquinho de fé, suficiente para ser colocada nas tuas poderosas mãos, porque o Senhor fará com que ela seja o suficiente. Essa companhia de Deus conosco, essa segurança que Ele nos proporciona, nos impulsiona a agir, a permanecer, a perseverar, ainda que humanamente sejamos incapazes. Isso não leva em conta, isso não é considerado. Lembre-se, diz o autor de Hebreus capítulo 11, verso 8, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E quem disse isso foi o autor bíblico, então merece crédito. Use a sua fé colocando-a no Senhor. Deposite a sua fé no Filho de Deus, e você verá que Ele o conduzirá em vitória. Por último, eu quero destacar o aspecto da liderança. Josué foi colocado na condição de líder muito antes dele saber disso. Quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já o havia escolhido para aquele posto, para aquela função, e permitiu que ele estivesse ao lado de Moisés, quando Moisés chegou lá do deserto, falando de uma voz que lhe falara do meio de uma sarça que pegava fogo, mas não virava cinza. E dissera que esse povo iria deixar o Egito, onde estava escravizado há algumas décadas, e seria levado para uma terra nova, a terra de Canaã. Josué creu. E o que ele fez? Colou em Moisés. Ficou bem pertinho de Moisés, de modo que o que Moisés via, Josué via de tabela. O que Josué enxergava era ali como um papagaio de pirata nas fotos de Moisés. E porque ele estava perto do líder que Deus levantara para aquela obra, ele estava sendo forjado, ele estava sendo lapidado. Percebem, irmãos e irmãs?
Deus nos dá líderes para que eles sejam instrumentos de Deus na nossa formação, no nosso preparo. Junte-se aos seus líderes, seja o líder da educação infantil, seja o líder das mensageiras, dos embaixadores, seja o líder dos jovens. Junte-se, achegue-se. Deus está te preparando para liderar. Nós temos muitas crianças, elas estão ao nosso redor e de vez em quando nós temos a oportunidade de vê-las aqui à frente e ficamos imaginando de onde sai tanta criança. E essas crianças são líderes nas creches, são líderes na educação infantil, são líderes no Fundamental 1, no Fundamental 2, são líderes no ensino médio, são líderes no ensino superior, porque Deus os prepara, os forja, os lapida para exercerem essa liderança no meio do povo de Deus e daqueles que ainda se tornarão povo de Deus. Liderar é um presente de Deus. Os filhos e filhas do Senhor foram escolhidos para liderar. Não se acomode, não se esconda, não faça de conta que bananeira que já deu cacho não tem mais como dar frutos. Não é o que diz a Bíblia, não é o que afirma a palavra de Deus. Você e eu precisamos exercer liderança. E o exemplo que temos neste texto é o de Josué. Ele era o mais velho do grupo, ele era o mais idoso daquela multidão, mas ele era exemplo, ele era inspiração, ele era como que um modelo. Com Deus, que nos guia e capacita, podemos também ser instrumentos de liderança. Podemos conduzir a outros até Jesus com firmeza, com tenacidade, sem desanimar, sem desistir. Foi o apóstolo Paulo quando escreveu para um jovem chamado Timóteo: mas pastor, ele não era de TI. Ele ainda não era da terceira idade. É verdade, Timóteo ainda era um jovem pastor, mas um jovem. E Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, dirigiu-se àquele idoso em potencial para ensinar a Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Mas aí ele fala para não só Timóteo, mas para todos nós: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo é liderar, ser exemplo é temperar, é ser sal e é ser luz. Sal que tempera, luz que guia, luz que aponta a direção, sal que preserva da deterioração, da putrefação, do apodrecimento da humanidade sem Deus. Querido, querida, Deus chamou você para liderar. E onde Ele já te colocou, não é onde Ele irá te colocar, onde Ele já te colocou, é o seu pedaço de chão. Como Ele disse para Josué: põe o teu pé e eu vou abençoar. Arregaça as mangas e eu vou abençoar. Comece, ainda que com poucos, e eu vou abençoar. Vá em frente, ainda que você não enxergue o dia de amanhã, eu vou abençoar. Foi isso que Deus disse para Josué, e eu creio que é isso que Ele gostaria também de dizer para mim e para os irmãos nesta manhã. Eu concluo com uma palavra que o próprio Josué teve a oportunidade de ouvir nos últimos dias da vida de Moisés, registrados lá no capítulo 31, verso 8 de Deuteronômio, onde lemos: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que Deus abençoe a você e a mim, para que esta palavra se cumpra em nossa vida.